A pergunta mais comum que as pessoas me fazem depois que eu comecei a tocar é: quanto eu cobro por um show? E essa é uma dúvida muito comum, principalmente se você está dando seus primeiros passos na música. Se você está querendo fechar os seus primeiros contratos, é muito importante que você saiba como fazer para cobrar pelo seu show. Nesse vídeo eu vou te mostrar como entender o valor do seu show, os detalhes que influenciam na hora de precificar o valor do seu trabalho e como evitar cair em algumas armadilhas que podem fazer você ganhar menos do que você merece. E já deixa nos comentários aí se você já ficou perdido na hora de passar o valor do seu show para algum contratante. Fala galera, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você está chegando agora, meu nome é Bruno, esse é o canal De Repente Músico, onde eu trago dicas e estratégias que têm funcionado para mim no mundo da música. Quando a gente começa a tocar, é muito natural você não saber quanto cobrar, né? Não saber dar uma base de preço para o seu contratante quando ele te pergunta. Você tá lá, vai fazer seus primeiros contatos, começa a fazer abordagens ali, e aí você consegue abertura, o contratante vai lá, quer mais informações sobre o seu trabalho, e aí ele vai te fazer a saudosa pergunta, né? E aí, mas qual é o valor do seu cachê? Quanto você cobra? E aí você, inexperiente, você começa a quibar ali, dá aquela travada porque não sabe se vai pedir demais, não sabe se vai pedir de menos, e aí acaba passando qualquer valor para ele, deixando a cargo da sorte, se ele vai te contratar ou não. O que eu vejo acontecer com mais frequência é quando o músico ele quer visibilidade no início, né? Ele quer começar com o pé direito, já fazendo muito show, já com bastante agenda, então ele aceita tocar por valores muito inferiores ao que está ali na média de mercado da região dele, e aí ele acaba tocando por um valor que ele não leva em conta quais são os custos reais que estão influenciando toda a logística que vai envolver o trabalho dele. O problema disso é que isso aí vai afetar diretamente no seu posicionamento. Se você, na hora de buscar os seus shows ali, você não está levando em consideração a média ali que os músicos têm cobrado na sua região, um preço de referência, acaba que você vai entregar de bandeja o seu posicionamento para o contratante. Então ele nunca vai aceitar te contratar por mais do que aquele valor que você tocou de início. O músico iniciante vai lá, ele começa com aquela cabeça de que quanto mais vezes ele tocar, melhor, porque ele vai ganhar visibilidade, e aí o contratante te aborda pedindo o preço, e aí você vai lá dar um valor irrisório para ele, e aí você consegue a oportunidade. O problema disso é que todas as vezes que você for tocar naquele lugar, ele não vai enxergar outro cachê senão aquele. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que suar muito para mudar o seu posicionamento a partir disso aí. E eu te garanto que lá na frente isso não vai fazer sentido para você. Porque assim, pessoal, toda vez que você tira o seu carro da garagem para ir tocar em algum lugar, existem vários detalhes dentro do custo real de um show que às vezes você não observa ou você não leva isso em consideração na hora de calcular o seu trabalho, e aí você vai estar tocando todo final de semana, todo final de semana, abrindo mão do seu tempo com a sua família, o seu tempo de lazer, seu tempo de descanso, e lá na frente aquilo que você começou a fazer por hobby, porque você gostava de fazer, que era uma paixão sua, vai começar a virar peso. Você vai começar a tocar travado e você vai começar a tocar por pressão para cumprir a agenda. Isso vai ficar pesado para você e você aos pouquinhos vai acabar perdendo o gosto do que você faz. E de outra maneira, quando você joga um preço muito alto para o seu contratante, que é acima da média ali, se você levar o negócio para esse lado, há uma grande probabilidade que você não consiga eventos com frequência, ou talvez nem consiga se o seu valor estiver muito fora da realidade. E se por um acaso você conseguir fechar um evento com esse valor, você vai ter que entregar um diferencial muito grande para o seu contratante para ele não se frustrar, porque se isso acontecer, obviamente ele não vai te chamar de novo. E mesmo eu trazendo essa informação aqui para você, pode ter certeza que isso é muito comum no início. Eu passei por isso, né? Já teve ocasiões de sair de casa num final de semana, né? Ficar em função de determinado restaurante na sexta, sábado e domingo e ganhar ali menos de R$100. Ou seja, não custeou nem a gasolina que eu levei para chegar até o local. E no meu início eu tinha essa insegurança, eu tinha dúvida ali na hora de falar com o contratante se o meu valor era X, se era Y, porque eu não me sentia totalmente seguro quanto ao meu trabalho, que é outro ponto muito importante. Se você está afim de começar na música, tenha muita convicção de tudo que você está ensaiando, da sua qualidade musical, de tudo que você está apresentando. Tenha bastante segurança sobre o seu trabalho, para que na hora que você abordar o contratante e ele lá quiser saber, se informar sobre o seu trabalho, você tenha convicção do que você está apresentando para ele sobre o seu trabalho. Você não tenha dúvida, nem muito menos insegurança. O que mudou para mim foi entender que o meu cachê não é meramente ali um número solto, né? Eu precisei entender ali quais são os detalhes ali encaixados ali no meu cachê, no meu evento, no meu show, para que eu pudesse entender melhor como precificar o meu show e passasse um valor mais dentro da realidade para os meus contratantes. Então eu comecei a montar o meu cachê baseado em 3 situações. A primeira delas é o custo real do seu evento. Você botou o pé para fora de casa, vai ter custo. Você vai estar usando o seu carro, então tem gasolina envolvida, né? O seu material,
o que você investiu de material, equipamento, instrumento, manutenção dos seus instrumentos, tudo isso gerou um custo para você, que você vai custear isso, né? Você vai pagar esses custos com o dinheiro do show. Então, se você lá precisou investir num violão, ou se você precisou levar o seu violão para o luthier para fazer uma regulagem ou trocar as cordas, então quanto isso custou para você? Sei lá, R$200. Então, isso vai ser dividido, né? Você vai fazer um cálculo aí da sua maneira, na sua casa. Não, eu vou dividir esse custo da manutenção do meu instrumento em tantas vezes. Então, eu vou diluir isso no preço do meu cachê. A gasolina, você vai tocar em um evento que fica a 50 quilômetros da sua cidade. Está dentro da sua realidade? Quanto você vai gastar de gasolina? Estabeleça lá um parâmetro, né? Regiões até tantos quilômetros da minha cidade, eu vou cobrar X valor, porque esse valor vai ser coerente com a distância que eu vou percorrer com o meu carro. A alimentação, né, é um custo também real, que alguns restaurantes onde você vai tocar, nem sempre você vai ter lá o lanche a cargo do restaurante. Você vai ter que comer antes do show ou depois do show. Você não vai ficar um dia inteiro do evento lá sem se alimentar. Você vai comer em casa antes de sair. Aqui até eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, quanto tempo leva um show na real. E os shows, às vezes você fica muito tempo por conta de um evento. Então você vai levar ali um troco para você comer durante o seu evento, né? Se o restaurante, lembrando, né? Se o restaurante não te providenciar esse lanche. O segundo aspecto ali que eu comecei a considerar na precificação do meu show é o tempo de trabalho, né? Como eu disse, né? Tem um vídeo aqui no canal falando qual é o tempo real de um show. Se você não assistiu esse vídeo, depois dá uma checada lá, que você vai perceber quanto tempo realmente dura um evento. Então você vai ter o tempo de preparação, né? O tempo do evento, o tempo pós-evento, onde você vai estar lá desmobiliando ali o evento, desmontando seu material, conversando com seu contratante, retornando para casa. Então todo esse tempo de preparação, evento e pós-evento leva um tempo. Você tem que colocar isso na ponta da caneta. Você vai ficar muito tempo em função do seu show. Não é simplesmente aquelas 2, 3 horas que você combinou com o contratante que você vai tocar lá e depois você vai aparecer, vai surgir na sua casa. Não funciona por aí. Quando você marcar uma data, aquele dia daquela data, em determinada hora antes do seu evento, você já vai estar trabalhando em prol do evento, né? Você vai estar lá organizando seu carro, separando material, né? Se deslocando até o evento. Então tudo isso também conta na sua precificação. E o último aspecto que eu comecei a considerar para o show é o valor que você está entregando para o seu contratante. É o diferencial que você está conseguindo colocar lá na casa dele no dia que você toca. Então, se você já tem ali uma caminhada, tem o seu público, você vai levar uma galera para o restaurante, né? Já vai ter um público ali que vai começar, que vai lá para assistir o seu show, que vai fazer questão, a sua família às vezes vai querer sair de casa para te ver tocar em algum lugar, vai ser aquele lugar que você vai tocar. Então, você vai providenciar uma noite agradável para aquele restaurante. Todo mundo que estiver lá jantando naquele lugar vai ter uma música ao vivo para se divertir, né? Para se entreter ali. Isso é o valor que o seu show vai estar providenciando para aquele restaurante. É um algo a mais que o restaurante vai ter naquela noite em que você vai estar se apresentando. Então, com essas 3 características aí, você começa ali já a se alinhar, né? A dar uma pesquisada na sua região, ver qual que é a média de valor que os músicos na sua cidade estão cobrando, né? Já deixa nos comentários aí de onde você é e qual é a média que é cobrada na sua região pela música ao vivo, né? Se você é músico, quanto você cobra para os restaurantes aí na sua cidade, no seu estado. E essa sua preparação na hora de montar o preço, isso muda toda a sua realidade como músico. Soa muito mais amador quando um contratante vai te abordar e você simplesmente joga um valor ao vento ali e ele acaba te contratando por qualquer coisa. É muito profissional quando você está conversando com o seu contratante e você sabe dialogar com ele e explicar para ele o que está inserido no seu cachê. Algumas vezes ele vai achar que o seu valor não está na realidade dele, ele vai querer saber, mas por que você está cobrando X valor? E você vai ter informação suficiente para chegar, não, o meu valor é esse por causa disso, tem o meu tempo de deslocamento, olha, eu vou estar te proporcionando isso, isso e aquilo, eu vou estar te entregando esse diferencial. Então é muito importante que você tenha clareza, convicção, né? E tenha muita segurança em tudo que você for falar em relação ao seu preço para o seu contratante. Isso vai te dar muito mais pé no chão, vai te deixar com um ar muito mais profissional. E esse é o objetivo, né? Se você está começando a trabalhar com música, o ideal é que você seja muito profissional. E com certeza esse olhar aí fez muita diferença para mim. Eu deixei de pegar muitos eventos e algumas vezes no meio desses muitos eventos, pegar evento muito ruim, comecei a trabalhar com uma frequência moderada, mas uma frequência que estava valendo a pena para mim, recebendo um valor dentro da minha realidade que fazia sentido para mim, que eu não estaria saindo de casa por alguma oportunidade aleatória. E essa é a intenção, né? Você só saia da sua casa para um evento bom, que vale a pena para você. E aí você já começa a ir montando ali a sua cartilha de contratantes ideais ali, né? Contratante que vai te pagar um valor justo, né? Que vai te contratar por aquele valor que você justificou para ele, que ele entendeu ali o seu preço, que entendeu o valor do seu trabalho, o diferencial que você apresenta. E assim você vai construindo ali a sua caminhada na música, tocando do jeito certo, não se sujeitando a qualquer noite aleatória por aí. E muito mais importante que isso vai mexer com a sua motivação. Por mais que você tá fazendo uma coisa que
antes você fazia por hobby ou só por prazer, e que você pensa assim, ah não, eu vou estar tocando, se eu receber é lucro. Por mais que você pense dessa maneira, é muito frustrante você colocar o seu instrumento dentro do seu carro e tocar em um restaurante, tá lá se apresentando direto com o público, né? Tendo contato com o público, que às vezes pode ser um público bem exigente, tá apresentando, dando o seu melhor naquele restaurante, chegar no final da noite, um tempo que você poderia ter estado com a sua família, com seus filhos ali, ou um tempo que poderia ter sido unicamente seu, chega na hora de você vir embora, você recebeu um valor que não valeu a pena. Isso é muito frustrante, isso não te motiva a continuar tocando, isso com o tempo vai virar obrigação para você, vai ficar maçante e você vai estar saindo de casa final de semana um após o outro apenas pela obrigação de cumprir a agenda. E olha, não é bom. É muito melhor você tocar poucas vezes, mas ocasiões que valham a pena, né, que vão te motivar, que vão te deixar a chama acesa ali, que você vai estar gostando de fazer aquilo, do que tocar por obrigação. Aqui em Minas Gerais, na minha região, quando eu comecei a tocar pela faixa dos R$300. Era uma média aqui da minha região. Já tem um pouco mais de 1 ano e meio que eu tô tocando em barzinho, né, na noite. Eu tocava aí nessa média dos R$300. Hoje em dia eu já cobro um pouco mais, mas quando eu comecei, esse valor fazia sentido para mim, estava totalmente dentro da minha realidade. Mas o ideal é que você aí dentro da sua região também faça ali uma pesquisa de mercado para ver se esse valor condiz com o mercado ali em que você vai estar entrando, né? E lembrando também aqui, né, que a caminhada ela é progressiva, né? Então, à medida que você vai aumentando o seu tempo de experiência, você vai aprimorando seu repertório, você vai ganhando mais confiança, você vai tocando com mais segurança nos locais, você vai adquirindo muito mais expertise naquilo que você está fazendo. E aí, com o tempo, né, se você se sentir seguro para isso e achar que é necessário, você vai modificando o preço, né, conforme você achar justo, né? Tenho amigos aqui na mesma região em que eu cobro ali R$300, R$350 que tem o seu cachê por volta dos R$450, R$500 e toca com muita frequência, porque já montou ali a sua carta de cliente, já tem ali uma agenda muito sólida, mas isso é conquistado com tempo, com muita maturidade, muita experiência, né? É muito importante entender esse início, né? Ter um pouquinho de pé no chão e começar por um valor que faça sentido para você, que não seja de menos, como a gente tem conversado aqui, que não vai custear nada, não vai fazer sentido nenhum, mas também você não extrapole, não erre a mão na hora de passar isso pro seu contratante. Ah, Bruno, então quer dizer que não faz sentido eu tocar por um valor menor para ganhar oportunidade? Olha, analisa isso com carinho e eu te digo que em algumas situações vai valer a pena. Eu mesmo fiz isso, né? Passei por isso. Tinha uma casa aqui na minha cidade, né? Tinha um restaurante aqui na minha cidade. Era um cachê menor do que eu cobrava. Eu tocava lá 2, 3 horas, ou seja, o mesmo tempo de show que eu toco em outros lugares. Eu recebi um valor menor, mas para mim fazia sentido, porque era um local que me dava bastante visibilidade. O público de lá era um ambiente muito bom, um som controlado, um ambiente muito familiar. Era um espaço gostoso de tocar, envolvente. E ali eu fazia o meu intervalo com muita tranquilidade. Eu ia lá, fazia o segundo bloco do meu show, recebia o meu cachê e ia embora para casa cedo, feliz da vida, né? E vida que segue. Nessas condições, você vai começar a identificar se alguma negociação dessa que você tiver com algum contratante vale a pena. Às vezes, se você chegar num denominador comum com ele, você às vezes arredar o pé ali, tocar por um pouquinho a menos, mas para você ter uma oportunidade, se for um local estratégico que vai te dar visibilidade, que vai te levar um resultado que você está buscando, sim, eu digo que faz sentido. Gostaria que você deixasse nos comentários de onde você me assiste nesse momento, qual é a sua cidade, seu estado, quanto você cobra por um show, né? Qual o estilo musical que você apresenta. Vamos nos conhecer aqui no canal, trocar informações, isso enriquece demais o canal, enriquece o vídeo, fortalece a nossa comunidade de músicos aqui e faz a gente crescer cada dia mais na música. Se esse vídeo fez sentido para você, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo fresquinho aqui no canal para você. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto!